de volta com o nosso programa Rede Verdade, da sua TV Arapuã, sempre de segunda a sexta-feira, comigo, Bruno Pereira, às 13 horas e 30 minutos. Lembrando que logo mais, às 17 horas, nós estamos ao vivo no programa 60 Minutos, a sua Rede Arapuã de Rádios, em que apresento de segunda a sexta-feira, sempre entre 17 às 19 horas, comigo, Bruno Pereira e Rudinei Araújo. De Campina Grande temos também a participação do nosso querido Márcio Rangel, que está sempre ali conosco, trazendo as informações de Campina Grande e daquela região. Lembrando que amanhã, neste mesmo horário, o nosso programa Rede Verdade, eu recebo o governador da Paraíba, João Azevedo, que será o meu entrevistado no programa de amanhã, Rede Verdade, finalizando o ano de 2024, no dia 31, amanhã. E agora a gente vai ter uma conversa com o senador da República, ele que é vice-presidente do Congresso Nacional, do partido MDB, vai conversar com a gente a partir de agora sobre diversos assuntos e diversos temas relacionados às questões da política. Veneziano, tanto que fala sobre a política nacional, assim como também sobre as questões locais. Vai falar conosco sobre também eleições 2026 que já estão se aproximando. Vai dar uma boa tarde ao senador da República, Veneziano Vital do Rei, que estava em compromisso agora há pouco lá na rádio Arapuã FM, conversando com os nossos colegas. Senador, boa tarde e obrigado por atender ao nosso convite. Tudo bem contigo? Tudo, uma alegria estar com você. Eu já pedi desculpas sem problemas em off, e vou pedir publicamente, porque os trajes não sem estão problemas. Adequados a... Mas você está sempre bem trajado, a quem né? me recebe com a elegância muito proverbial de Bruno Pereira. Um grande Tudo bem abraço. contigo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu estava lá na bancada que você tão bem conhece, porque você já conduziu durante muito tempo, ao lado de companheiros como Nilvan, como nosso querido Braz e Luiz, mas quando você disse, passa aqui para dar Obrigado pela atenção. Boa tarde, eu estou muito feliz. Vamos começar pelo mais recente. A bancada, as bancadas, na verdade, das oposições aqui na Paraíba se reuniram, inclusive com a sua presença, uma foto que a gente vai mostrar agora. Para quem está em casa, na visão do senhor, na condição de senador, alguém que tem voz, alguém que tem um tamanho dentro das lideranças de oposições, o que é que representa esse movimento que nós mostramos aqui no programa? Acho que muito importante, meu irmão. Para quem, como todos os que estiveram integrando aquele momento de confraternização, foi na véspera de Natal, a convite do senador Efraim pai, do senador Efraim filho, nós estávamos com uma presença de integrantes da Assembleia Legislativa, presença de deputados federais, dos dois senadores, é muito significativo, muito emblemático, muito simbólico. E digo isso porque, Bruno, também na fala, ou nas falas dos que tiveram a oportunidade em fazê-las, se você recorda que em 2022 o processo eleitoral teve nas oposições decisões tomadas nas antevésperas da campanha, meu próprio nome, pelo MDB e pelo PT, foi lançado em fevereiro de 2022. Assim não diferentemente em relação a Pedro, que foi lançado já de última hora, do próprio Nilvan. Então, a gente sabe, nós que estamos já com um tempo de estrada, a gente reconhece que esses processos precisam ser preparados com uma antecedência razoável. Fazer um encontro na antevéspera do término de 2024, tendo todo 2025, é salutar e estrategicamente correto. Porque com estas sugestões, com essas ponderações, e algumas foram feitas naquele momento, a gente vai corrigindo e vai aperfeiçoando. E uma delas, penso eu, ser primordial. Fundamental que as casas legislativas, através dos seus representantes, possam se aproximar. Aquilo que for produzido em termos de atuação parlamentar de um deputado que integre a bancada oposicionista, que seja reverberado na Câmara dos Deputados Federais, que seja reverberado por mim, por Efraim, no Senado da República. Afinal de contas, Bruno, convenhamos, aquilo que é a narrativa do governo do Estado, isso geralmente acontece por quem está no governo, tenta impor a quem está em casa, tenta impor aos estudantes da Paraíba, tenta impor aos que dependem da saúde da Paraíba, tentam impor àqueles que gostariam de ver obras que passam os anos e elas não são concluídas. Se você vai aqui em João Pessoa, aquela obra do viaduto de água fria, água fria. É o Cristo da Água Fria. Você tem 3 anos praticamente. Um governo que tem 6 bilhões de reais em caixa
que jacta-se em dizer que tem 6 bilhões de reais, passa 3 anos para entregar uma obra. Se você vai a Campina Grande, você tem um centro de convenções, uma obra de 130 milhões de reais, convenhamos, nada de extraordinário para quem tem 6 bi, levando-se em consideração que 50 desses milhões são de emendas parlamentares, entre os quais 35 nossos, do meu mandato e do mandato da senadora Nilda. Então você continua a ter um governo lento, que não entrega a Transparaíba, a adutora, e que fica nesse processo de dizer, vou começar, vou concluir. Então a gente precisa fazer esse debate de maneira muito tranquila, de maneira muito equilibrada. Então, em síntese, foi um primeiro momento oportuno para que nós possamos, nesse início de nova jornada, 2025 às nossas portas, estar mais próximos uns dos outros. Assim como na ala governista tem mais de um nome querendo disputar a cabeça de chapa na condição de governador, nas oposições nós já observamos esse movimento. Você tem Efraim, que sinaliza ali que quer ser candidato a governador, Pedro Cunha Lima também faz esse movimento nos bastidores, inclusive o presidente do PSDB, Fábio Ramalho, disse semana passada no nosso programa de rádio que o nome era Pedro Cunha Lima. O senhor, na condição de presidente de uma legenda do MDB, já tem algum direcionamento em relação à cabeça de chapa das oposições? Não. O que é que o senhor defende? O que eu defendo é aquilo que foi defendido amplamente, unanimemente, por todos os que estiveram presentes e muito provavelmente por aqueles que, não podendo, para a data, segunda-feira próxima passada, haveriam de dizer: você tem critérios. E os critérios são muito claros, são científicos. Você tem que apreciar, você tem que levar em consideração qual é o sentimento de quem está em casa. E a partir do momento em que levados em consideração todos esses critérios, que nós façamos a melhor escolha. Você tem nomes já apresentados, como é o caso de Pedro. Pedro teve um extraordinário desempenho. Não percamos de vista, porque quem ganha geralmente tem mais força em dizer da sua vitória. Mas Pedro perde uma eleição, nós perdemos uma eleição por causa de 50 mil votos. Com 50 mil votos a mais, saindo do governo do Estado para cá, do governador para cá, nós teríamos Pedro como governador. Então, ele teve um extraordinário desempenho. Você tem a presença de uma figura já tarimbada, experimentada, portanto, qualificada, que tem laços fortíssimos municipalistas, que é o senador Efraim Moraes Filho. E também não vou deixar de dizer aqui do ex-prefeito de Campina Grande, Romero, em que pese ele já ter dito que é candidato à reeleição. Tem tamanho para estar na mesa também, na discussão do governador? Penso que sim, quando está lembrado. Né? Agora, ele disse que é candidato à reeleição a deputado federal. Então, eu acho que não será por falta de boas, qualificadas e competitivas opções que nós, da oposição da Paraíba, deixaremos de apresentar algo que efetivamente precisa de ser de diferente apresentado em 2026. Vez por outra, há um movimento de alguém sinalizando que veneziano não seria candidato à reeleição ao Senado, inclusive até maldosamente nós percebemos isso. Para que fique claro de uma vez por todas, nesse dia 30 de dezembro de 2024, veneziano candidatíssimo à reeleição, inclusive com todo o time já na rua. Irmão, você já respondeu. Até quando você pergunta, você diz maldosamente alguns. Que a gente percebe. É claro, nós já somos já uma rodagem, né, Bruno? A gente sabe muito bem de onde vem, de onde parte, o que esses, são poucos, minúsculos, meia dúzia, como diria meu pai, de 3 ou 4, que querem mandar recado para receber de mim alguns tipos de respostas. Então, isso é eu costumo dizer, Bruno, eu sou temente a Deus, como creio que você o seja. Também. Eu não posso aqui, há 2 anos, dizer, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Eu espero que Deus me permita vivo, saudável e com a mesma capacidade que eu tenho estado a produzir pelo meu estado da Paraíba e pelos meus municípios. E graças a Deus o tenho feito. Não sou julgador de mim mesmo, eu faço a minha autocrítica. Quem deve julgar é quem está em casa, quem deve julgar é cada cidadão de cada um dos municípios atendido pelo nosso mandato. Quem deve observar a postura de um senador da República, sério, com compostura no Senado Federal, tratando sobre os temas nacionais, falando sobre matérias as mais diversas e que interessam diretamente à nossa sociedade brasileira, pode fazer esse juízo de valor ao seu tempo. Então, se essas 3 condições existirem, somadas a aquilo que eu estou fazendo com os meus companheiros, que é trabalhando parcerias, que é trabalhando apoios de prefeitos... O senhor tem quantos hoje prefeitos? O senhor pode estar presente não há, quantos municípios não há hoje? nada absolutamente a esconder. Nós temos uma parceria pública com 132 prefeitos ou prefeitas.
né, que já estiveram comigo a dizer, veneziano, uma das vagas nós reservaremos para apoiá-lo. Então, 132 prefeitos já afirmaram que são 2 votos, que um dos votos é para o senhor. Já o fizeram e eu creio, até porque eles assistiram, eles acompanharam, eles sabem como eu lido nessas nossas relações. O senhor já está presente em cada município desse, já, levando já o governo estive, federal até lá? Já, todos eles, até mesmo alguns desses companheiros que se surpreenderam, porque diziam, veneziano, eu não votei no senhor, eu não pedi diretamente, através de formalizados ofícios ao senhor, e o senhor fez questão de disponibilizar indicações de emendas ao nosso município. Isso é muito forte, eu não vou aqui citar a nomes, porque não é conveniente, eu teria que citar a todos estes que dizem assim, olha, o teu jeito de relacionar-se, a maneira de você fazer a boa política, a maneira de você representar a todos, independente de ter sido Bruno Pereira, eleitor ou não, mas de estar ajudando, isso forma liga, não apenas política, mas forma liga pessoal. Então, eu creio que a gente está pavimentando, o MDB teve um senhor resultado em 2023, ou em 2024, elegeu 23 prefeitos, 32 vices-prefeitos, 249 vereadores, formamos grandes parcerias, principalmente estas com o PSDB, presidido pelo presidente Fábio Ramalho, ex-presidido pelo ex-deputado Pedro Cunha Lima, com União Brasil, do senador Efraim Moraes. Então, a gente está robustecendo essa caminhada. Agora, sempre dizendo, sob os desígnios de Deus. Eu lembro que no período eleitoral eu fazia uma pergunta ao então candidato Marcelo Queiroga, do PL, sobre uma questão da composição futura, caso ele não ganhasse a eleição, ele viesse disputar o Senado, se tinha algum problema em compor com o senhor. Naquela época ele deu uma polpa, como dizem lá no sertão. Fiz essa mesma pergunta sexta-feira no nosso programa de rádio. Ele fez uma resposta totalmente diferente, só faltou dizer que estava pronto para fazer uma composição com o senhor. Então, da parte dele, não há nenhum problema em fazer uma composição sendo senador pelas oposições. Da parte do senhor, tem algum problema em compor com alguém com viés ideológico diferente daquele que o senhor defende? Olha, Bruno, inclusive foi um tema, porque nesse momento do almoço de confraternização na casa do senador Efraim, presentes estiveram o deputado Valber Virgulino, que é uma pessoa com quem eu tenho um trato pessoal de algum tempo, amigo. Com o deputado Cabo Gilberto e com o deputado Rui, que dos três é com quem eu tenho menos esse contato. E com o deputado, amigo pessoal, inclusive publicamente se diz eleitor nosso, deputado Sargento Neto, que é de Campina Grande. E o que todos disseram, olha, nós temos que levar em consideração, se nós desejamos constituir uma candidatura de oposição com vistas a derrotar o candidato do governo, se estivermos todos juntos, ótimo. Que nós respeitemos as particularidades das opções de cada um em nível nacional. Todo mundo sabe que eu sou eleitor do presidente Lula, ou há alguma dúvida disso? Não. Todo mundo sabe que em 2026, vivo estando, o meu palanque será o palanque do presidente Lula, até porque sei que Lula tem o interesse de me ver de novo no Senado Federal a cumprir aquilo que eu tenho cumprido, de forma rigorosamente correta. Então, se nós soubermos juntar, não é possível que o senador Efraim esteja a apoiar a candidatura do governador Ronaldo Caiado? Pelo menos apresenta-se como candidato a presidente da República. Então, se houver condições de você separar realidade estadual, não é muito fácil não vou dizer que é fácil, mas se houver condição de você separar o debate estadual do debate nacional, por que não? Porque, sabidamente, não serão os meus companheiros citados, pessoas que eu os respeito, que me convencerão do contrário. Como eu sei que também não vou convencê-los a pensarem como eu, né? Exatamente por esse nível de conflagração que se estabeleceu, não com a minha ajuda. Eu queria muito que 2025 chegasse com o Brasil muito menos conflagrado, um Brasil muito mais voltado a resolver os seus problemas e a avançar como nós temos avançado com o governo do presidente Lula. Mas o que foi posto, eu aqui reproduzo, foi um apelo para que, se possível for, reuníssemos a todos que fazem oposição à atual realidade estadual para que juntos estejamos. Caso contrário, cada um sai do seu lado e, no segundo momento, se unem.
senador da República Veneziano Vital do Rego, que é o vice-presidente do Congresso Nacional. Vai haver a eleição novamente para o Senado no ano que vem, no começo do ano. Em relação do questão do partido, o senhor hoje está na condição de vice-presidente. Já foi tratada essa questão? O senhor vai ocupar que espaço? Eu não posso ocupar mais porque eu já ocupei pelos 4 anos. Nem o presidente Rodrigo Pacheco, nem eu como seu companheiro. Então nós não podemos nem tê-lo como candidato a presidente, nem a mim como candidato a vice. Caberá na mesa, por justas razões, até porque eu passei 4 anos como vice-presidente, a ocupação se dará na segunda secretaria com o nome do senador, figura íntegra, reta, Confúcio Moura, de Rondônia. O MDB estará a presidir a Comissão de Assuntos Econômicos com o presidente Renan Calheiros e presidirá a Comissão de Assuntos Sociais com o senador do Piauí, muito competente, querido amigo pessoal, senador Marcelo Castro. E nós ainda estamos discutindo outras situações em relação à minha presença. Agradecer aqui a presença do senador da República, Veneziano Vital do Rego, do MDB. Senador, obrigado pela presença conosco e a atenção. Espero contar o senhor o ano que vem aqui presente com a gente com mais tempo, tá bom? Venho, meu irmão, com muito gosto. Peço desculpas a você mais uma vez, mas o que posso a você e a todos os companheiros dessa casa, João Gregório, os meninos que são amabilíssimos, é agradecer por todos os gestos no transcorrer de 2024 e desejar pelas bênçãos e com as bênçãos de Deus que tenhamos muita saúde e paz. Um abraço, Paraíba. Um abraço. Vem aí Marília Lima. Um abraço a todos.